Bom dia, meus amores. Estão bem? Tudo bem? Tudo de boa? Hoje é dia 26, quarta-feira, aulas de ciências, 26 de agosto. Ó, o tempo, ó, tá passando, gente, tá passando. Vamos, ó, vamos acordar, vamos querer, vamos fazer atividade, vamos correr atrás, que, ó, o tempo tá passando. Vamos lá, o que nós vamos aprender hoje? Entramos numa das matérias minhas que é... Nossa, falei agora que nem eu mesmo entendi. Entramos em conteúdos que são meus favoritos. Eu amo falar sobre o corpo humano. Gente, eu acho muito interessante. Na faculdade, a minha matéria favorita é anatomia do corpo humano. Eu amo. É muito legal a gente saber sobre o nosso corpo, saber como que é formado o nosso corpo. Ver cada detalhe é incrível, gente. Então, eu tenho certeza que vocês vão amar essa atividade. No meio de setembro, nós vamos fazer uma atividade sobre o corpo humano que vai ser muito legal, que vai ser o nosso próximo trabalho, tá bom? Mas antes disso, nós temos que falar um pouquinho mais sobre ele, né? Aqui, ó, deixa eu ver. A gente vai falar sobre o corpo humano, os movimentos, a respiração. E tem muita coisa pra gente falar sobre o corpo humano que vai ser muito legal. Já tô pensando aqui em várias coisas pra gente poder fazer, em caso vocês fazerem na casa de vocês, né? Mas nós vamos fazer assim mesmo. Vamos lá. Reforçando o conceito, aqui no livro, na página 9, começamos sobre o corpo humano. Primeira coisa que nós temos que entender. Na aula passada, nós falamos sobre o ciclo da vida, falamos sobre a reprodução, né? As fases da vida, o ciclo da vida. Então, todo mundo, eu acho que entendeu que qualquer ser vivo, ele tem um ciclo, né? Que se inicia em algum momento, que é a parte onde ele nasce, e ele termina em algum momento, que é a parte que ele morre, independente de ser completado aquele ciclo todo, né? Ou aquele ciclo ser interrompido. E o corpo humano, ele é um pouquinho diferente dos outros seres vivos, assim, a complexidade do ser humano é um pouquinho diferente. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas aqui. E aqui no livro ele fala assim, olha, ó, sabemos que ao longo do ciclo da vida ocorrem fases, que foi o que nós falamos na aula passada, né? As fases da vida. Cada um deles representa características, demonstrando possíveis mudanças. Nascemos de um jeito e ao longo da vida alterações acontecem. Essas alterações nós vamos falar um pouquinho mais pra frente, tá bom? Quais são as alterações que acontecem no corpo humano. Então, a primeira coisa, nós vimos na aula passada que os seres vivos, eles podem ser unicelulares, ou seja, que eles possuem apenas uma única célula, como... Qual ser vivo que possui uma única célula? Fala pra mim. Bactérias? Ah, isso aí. Então, as bactérias, como as bactérias, né, que são seres unicelulares, e também seres pluricelulares, como os protozoários, as plantas, os animais, enfim, os fungos, né? Então, os humanos, nós seres humanos, nós somos pluricelulares, ou seja, nós temos mais de uma célula. Nós seres humanos temos bilhões de células, trilhões de células, temos muitas células, tá bom? Cada pedacinho da gente contém milhões de células. Então, o nosso corpo ele é pluricelular, ou seja, possui mais de uma célula, beleza? O ser humano, aqui no livro, ele também vai falar assim, ó. Cada célula, né, ela vai ser responsável por diversas funções. Então, assim, tem célula que ela vai... cada célula do nosso corpo, ela vai ficar responsável por alguma coisa. Tem células que vão fazer o quê? Fazer parte da nossa visão. Tem células que vão ajudar na formação dos nossos tecidos, dos nossos órgãos. As células vão ajudar na formação do nosso sistema nervoso, dos nossos músculos, tudo. Então, as células, elas são feitas para isso, para fazer a formação de uma estrutura de algum ser vivo. Beleza? Virando a página, nós vamos... Ah, não, aqui ainda fala assim, ó. Volta na página 9, agora que eu vi. Ó, o corpo humano e suas principais estruturas. Em seguida, indicaremos o que, ao longo da vida, algumas dessas estruturas se modificam. Como eu falei, nós vamos falar um pouquinho
sobre algumas mudanças que acontecem no corpo, no corpo de nós seres humanos, tá bom? E as estruturas do nosso corpo. Então, o esqueleto, o músculo, toda a formação do nosso corpo, ela tem uma estrutura específica. Lembra que nós estudamos sobre as plantas? Que cada parte da planta, cada flor, né, tem a sua partezinha, tem a sua estrutura. O corpo humano, ele é a mesma coisa, ele tem que ter uma estrutura e cada estrutura ela tem um nome. E nós vamos falar um pouquinho delas agora. Então vamos lá, virando a página, na página 10, vamos conhecer um pouquinho mais os nossos corpos, né? O nosso corpo. O nosso corpo, ele basicamente é dividido em 3 partes: cabeça, tronco e membros. Só que existem algumas variações. Por exemplo, os membros, eles são divididos em membros superiores e membros inferiores. E no nosso corpo, nós também temos ligações, conexões, né? A palavra certa é conexões. Então, o que vai acontecer? Nós temos a nossa cabeça, certo? Qual é a conexão que faz com que a nossa cabeça se encontre o nosso tórax, né? Que é o nosso tronco, né? O tronco, vamos falar das divisões primeiro, ó. O nosso tronco, ele é dividido em 2 partes, que é tórax, que é essa parte aqui, ó, que é mais dura, né? Onde possui a nossa costela, essa parte aqui que é o nosso tórax. E também o nosso abdômen, né? Que é a nossa barriguinha, que às vezes tem uma gordurinha ali, né? Igual a minha. Mas então nós temos o nosso tórax e o nosso tórax e o nosso abdômen, tá bom? Então o nosso esqueci até a palavra. Cadê? Tronco. O nosso tronco é dividido em tórax e abdômen, tá bom? Tórax é essa parte aqui de cima, mais dura, e abdômen essa nossa parte da barriga, tá bom? Os nossos membros, eles são divididos em membros superiores e membros inferiores. Quais são os nossos membros superiores? Nossos braços, nossa mão são os nossos membros superiores. E os nossos membros inferiores são as nossas pernas e os nossos pés. Então, as mãos e os pés, nós falamos que eles estão no final dos nossos membros superiores e inferiores, porque temos o nosso braço e a nossa mão ela está no final do nosso braço. Temos a nossa perna e o nosso pé está no final da nossa perna. Então, recapitulando, nós temos a cabeça, nós temos o tronco, que é dividido em abdômen e tórax, certo? Nós temos os nossos membros né, que são divididos em superiores e inferiores. Superiores são os nossos braços e inferiores são as nossas pernas, tendo as mãos e os pés no final dos nossos membros superiores e inferiores. E nós temos conexões no nosso corpo. Nós temos algumas conexões. Qual é a conexão do nosso corpo que faz com que a cabeça se ligue ao nosso tronco? No tronco no geral, né? Não vou falar tórax, vou falar tronco. Então, qual é a ligação entre a nossa cabeça e o nosso tronco? Aqui, ó. O nosso pescoço. Então, o pescoço, ele é uma conexão do nosso corpo, tá bom? Ele não é um membro, mas ele é uma conexão. Por quê? Ele liga a nossa cabeça ao nosso tronco, beleza? Agora, o que liga o nosso tronco às nossas pernas, que são os nossos membros inferiores? Na fotinho ali, ele mostra pra vocês o nosso quadril, que é onde fica na região do nosso glúteo ali, né, do nosso bumbum. Então, o quadril é o que faz a conexão entre o nosso tronco e os nossos membros inferiores. Então, nós temos aí as nossas 2 conexões, que são o pescoço, que liga a cabeça ao tronco, e o quadril, que liga o tronco aos nossos membros inferiores, tá bom? Aqui no livro ele também fala assim, ó. Podemos citar cotovelo nos membros superiores, né? Que o cotovelo, ele não é uma conexão, ele é uma articulação, porque o cotovelo faz com que nós temos essa dobradura, né, no braço, assim como o nosso joelho também, que faz com que nós consigamos fazer aquele movimento de dobrar as pernas. Então, o cotovelo e os joelhos, eles não são uma conexão, eles são uma articulação, tá bom? Então, vamos lá. O nosso corpo humano, ele, com o passar do tempo, né,
Todo mundo sabe que o corpo humano ele é recoberto de pelo. O nosso corpo inteiro tem pelo. Na nossa cabeça nós temos muito cabelo. Eu, tenho muito cabelo. Nós temos a sobrancelha. No rosto nós temos pelo também. Só que tem lugares do nosso corpo que tem muito mais pelo do que outros lugares. Mas o nosso corpo todinho é revestido de pelo, tem pelo, tá bom? No rosto nós temos bem pouquinho, no braço nós temos um pouquinho mais, nas pernas às vezes temos mais, às vezes temos menos. E com o passar dos anos, homens e mulheres, eles se diferenciam um pouco nessa questão dos pelos. Por quê? Normalmente, né, as mulheres, em questão de rosto, perna, braço, elas têm menos pelos do que os homens. E os homens nos braços são mais cabeludos, nas pernas também, às vezes até aqui, né, na região do tronco, mas é normal. Mas também tem mulheres que têm muitos pelos, que às vezes é questão hormonal. Assim como os homens, tem homens também que têm pouquíssimos pelos, que nem parece que às vezes tem pelo. Então tem homens que têm muito pelo, tem mulheres que têm muito pelo, tem homens que quase não tem pelo nenhum no corpo e tem mulheres também que quase não tem pelo. Então isso varia de pessoa para pessoa, de questões hormonais, isso vai variar muito com a questão do desenvolvimento dessa pessoa. Então ao longo dos anos, ao longo do tempo, essa questão ela vai se modificando, não só essa questão, mas como outras que nós vamos falar agora. Então, ao longo dos anos e com o passar do tempo, o nosso corpo humano ele sofre modificações. Vamos falar um pouquinho mais sobre essas modificações. São as mudanças que ocorrem então ao longo do tempo. Conforme nós vamos crescendo, né, a nossa questão aqui no livro, no finalzinho, ele fala: essas mudanças são coordenadas por ações e substâncias produzidas pelo corpo, que são os hormônios, que foi o que eu falei. Os hormônios, eles vão ser diferentes nos homens e nas mulheres. Eu não vou entrar nessa questão, né, de nome dos hormônios, que vai ser bem mais complicado. Mas nós temos que entender que os hormônios, eles fazem com que aconteçam mudanças entre homens e mulheres, o que fazem com que eles se diferenciem um pouquinho mais. Então, quais são essas mudanças? Tanto em homens quanto em mulheres. Essas mudanças elas podem acontecer com os dois, né? Crescimento, tem homens que crescem, ficam muito altos, tem mulheres que ficam muito altos, tem homens que quase não crescem, tem mulheres que quase não crescem. Então, essa questão de mudança com o passar do tempo, a questão de estrutura do corpo, ela varia muito entre homens e mulheres. As pessoas podem crescer muito ou podem não crescer tanto, os homens também podem crescer muito, às vezes também podem não crescer tanto. Tem a questão de as células reprodutoras, tanto do homem quanto da mulher, elas ficam em atividade, ou seja, quando vocês crescem, já se tornam adultos, a fase reprodutora, ela chega, então é natural. O que vai acontecer também? As glândulas de suor, elas se desenvolvem mais, né, liberando um pouquinho mais de odores em relação ao corpo, né? Então o suor, de alguma forma, ele vai liberar aquele odor. Então vamos passar um desodorante, né, gente? Vamos cuidar da gente. Vocês vão crescer, a gente tem que se cuidar. Então vamos lá. Outras mudanças. Pele. Às vezes a pele fica mais oleosa, às vezes a pele tem gente que tem um monte de espinha, tem gente que não tem nada. Tem gente que fica com aquela pele muito oleosa, tem gente que fica com aquela pele seca. E tem várias questões que podem causar a espinha, que podem não causar. Nas meninas, o que acontece? O crescimento dos seios delas, quando elas crescem. Algumas meninas crescem muito os seios, outras meninas quase não crescem, umas ficam ali, não tem seios grandes, não tem seios pequenos. Isso também é de questão hormonal, tá bom? Engrossamento da voz dos meninos também. Então, não só dos meninos, né? Tem meninas também que ficam com a voz um pouquinho mais grossa. Isso também é uma questão hormonal. Os homens também, tem homens que ficam com vozes que não são tão grossas, que são mais normais ou que são mais finas. Outra questão que também é normal. Então, tudo é questão hormonal. Então, quando a gente cresce, muita coisa pode mudar. Podemos ganhar espinhas, podemos ganhar altura, podemos ganhar seios. Podemos ganhar a questão de ser uma pessoa que sua muito e que libera muitos odores ou não. Então, tudo isso pode ser questões hormonais, tá bom?
Com o passar do tempo, conforme nós vamos ficando mais velhos ainda, os nossos órgãos, eles começam a amadurecer, o que fazem com que, às vezes, nós tenhamos alguns problemas. Por isso que as pessoas de idade, geralmente, elas têm alguns problemas em relação ao seu corpo. Porque as coisas vão amadurecendo, elas vão perdendo aquela função de atividade que tinha quando você tinha aquele metabolismo forte, né, de quando era jovem. É diferente das pessoas que são mais velhas, que são mais idosas. Mas isso acontece com todo mundo. Todo mundo que chega à fase da idade de velhice, ela vai passar por isso, por algum problema. Tem senhores e senhoras aí que são velhinhos que são mais saudáveis que a gente, que é novinho. Mas isso tudo é questão de saúde, isso tudo é questão hormonal. Então tem diversos outros fatores que fazem com que os nossos hormônios causem coisas diferentes entre homens, mulheres, de pessoa para pessoa, tá bom? Então é isso, essas são as mudanças que acontecem no nosso corpo. Nós vamos falar um pouquinho agora a diferença corporal entre os seres vivos, tá bom? No livro aqui, ele vai falar assim, ó. Entre vegetais, animais, existem distinções. Óbvio, né, gente? Nenhuma planta é igual a um animal. Por exemplo, na mobilidade, os animais, eles conseguem andar, eles conseguem correr, eles conseguem se mexer. As plantas não. Você já viu planta andar, gente? Pelo amor de Deus, se você viu, você descobriu uma espécie nova. Porque as plantas, os vegetais, eles são fixos. Lembra que nós falamos que os vegetais, eles são autotróficos, ou seja, eles produzem o seu próprio alimento. Por quê? Porque eles não conseguem ir atrás do seu próprio alimento. Então, eles são seres fixos. Eles são seres que ficam ali e eles não se movem, tá bom? Eles se movem a questão, tipo assim, ali parado, né? Mas não conseguem sair do lugar para ir buscar o seu próprio alimento. De acordo com o sol, se você perceber, tem flores que olham, né? Vamos colocar assim, se inclinam mais, deitam mais. Então, elas se mexem assim, paradas, né? Elas não conseguem sair do lugar. Os animais, eles já são... eles já conseguem, eles são móveis, né, vamos dizer assim. Eles conseguem andar, eles conseguem correr, eles conseguem ir atrás do seu próprio alimento. Outra coisa que aqui fala, ó, a cobertura corporal do ser humano e dos demais mamíferos é composta por pelos, ou seja, todos os mamíferos, eles têm a cobertura do seu corpo revestida de pelos, diferente de alguns outros animais. Então, nós temos diferença entre os seres vivos. A diferença corporal entre os seres vivos é muito grande. Então, os mamíferos, eles têm o corpo revestido de pelo, as aves têm o corpo revestido de pena, os répteis têm o corpo revestido de escamas. Então, cada ser vivo, ele tem a sua estrutura corporal, a sua cobertura, né, corporal, feita de uma estrutura diferente um do outro, beleza? A locomoção, aqui embaixo ele fala, ó, outra diferença pode ser apresentada. Existem indivíduos com nadadeiras, ou seja, que são os animais aquáticos, né? Os que têm asas, que são as aves, e patas, que geralmente são os animais que são vertebrados, né? Geralmente eles possuem patas. Mas a locomoção é isso. Da mesma forma que todos os animais são diferentes em questão de estrutura corporal, a locomoção também vai ser diferente. Os animais que são mamíferos, geralmente, os que são terrestres, né, eles vão possuir patas, eles são quadrúpedes, então eles vão ficar de 4 para andar. Eles não andam, eles não são igual a gente, bípedes, né? Nós somos bípedes, nós andamos em apenas 2 pernas, né? Os animais não, então tem animais que são aquáticos, que eles vão ter a nadadeira. Então, cada animal vai se locomover de formas diferentes e com a estrutura que o seu corpo permite. As aves, elas vão voar, elas têm patas para quando elas pousarem, elas não voam para sempre, elas têm que ficar paradas em algum lugar uma hora, né? Então, elas param com as suas patas normais, mas elas têm asas, então assim, a locomoção delas é feita através de voo, não de andar, né? Elas usam a pata para poder parar em algum lugar. Então, gente,
basicamente é isso. Aqui, ó, no finalzinho do livro ele ainda fala assim, ó, podemos observar que os membros superiores da tartaruga são modificados em nadadeiras para facilitar o seu deslocamento na água. Então, assim, a tartaruga, ela consegue dar uma andada na terra também, mas ela vive a maior parte da sua vida na água. Por isso que a sua estrutura é mais em formato de nadadeira, que facilita muito mais a sua locomoção na água do que na terra. Na terra ela consegue, né? Ela vai se arrastando, mas ela é muito mais hábil para poder andar, para poder nadar no seu ambiente que ela mais vive, que é o ambiente aquático. Então, basicamente é isso. A locomoção ela vai ser diferente para todos os tipos de animais e estrutura corporal de nós, seres humanos. O nosso corpo vai ser revestido de forma diferente, as nossas estruturas elas vão possuir formas e estruturas diferentes de andar, de se locomover, de ser recoberta. E é isso. Conhecemos um pouquinho, gente, conhecemos uma pontinha do que é o corpo humano. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais aprofundado, nós vamos falar dos nossos músculos, vamos falar da nossa respiração, vamos entrar um pouquinho em cada coisa do nosso corpo humano, beleza? Vai ser bem legal. São matérias que eu particularmente gosto bastante de ensinar, gosto bastante de falar sobre elas. E vou gostar muito se vocês gostarem também da matéria, porque eu fico muito feliz quando vocês entendem e gostam da matéria, tá bom? Vou tentar fazer algumas coisas legais relacionadas a esse conteúdo. E é isso. Qualquer dúvida, antes de me despedir de vocês, façam os exercícios da página 12 e 13, beleza? 12 e 13. Gente, muito pouquinho exercício, rapidinho, são 6 exercícios, 4 numa folha e 2 na outra, rapidinho vocês vão fazer isso. E é isso, qualquer dúvida me chamem no WhatsApp, estou disponível para vocês sempre de 8 ao meio-dia e depois do horário, só quando eu conseguir responder vocês, eu respondo todo mundo, tá bom? Quando eu conseguir parar e responder vocês, aí eu tiver um tempinho eu respondo todo mundo. Então, ó, um beijão, eu amo vocês. Até amanhã e tchau, tchau!